Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Fala aí, povo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A paz do Senhor. Espero que você esteja bem. Para a honra e glória do nosso Deus, né? Não repara na voz, não repara na cara, mas louvamos e exaltamos esse Deus Todo-Poderoso, né? Eu estou fazendo aqui essa ministração hoje. Eu não sei o tempo que vai ficar o vídeo, mas ontem eu preguei e eu quero trazer um resumo da pregação de ontem para compartilhar com vocês. E é uma palavra que trouxe ao meu coração uma grande alegria de muitas ministrações que eu tive esse prazer de compartilhar. Tá vendo? Esse daqui é o caderno que eu fiz as anotações. Eu levei ele ontem para pregar. E eu costumo fazer, né, um esboço e levar ele separado num papelzinho. Mas eu levei o caderno da forma que eu fiz o esboço. Foi a forma a qual o Senhor, o Espírito Santo, me direcionou para estar pregando. E eu quero compartilhar com vocês de forma resumida a certeza da minha vitória. Eu preguei num culto de uma festividade de consagração, no aniversário de uma consagração, e foi prazeroso, foi maravilhoso, porque trazer ao nosso conhecimento, né, trazer um pouco do que Deus fala tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento é gratificante. E há muitas histórias que o povo cristão não conhece. O texto base é em Marcos 5, 28, que conta a história da mulher do fluxo de sangue. E imagine a certeza da minha vitória trazendo por contextos atuais dentro dessa história da mulher do fluxo de sangue. Como é que eu posso ter certeza na vitória se eu sangro? Se eu sou considerada uma mulher impura, excluída da sociedade? Para quem não sabe, lá em Números, pega a sua Bíblia e abre, lá em Números 5, o verso 1 ao 3, vem contando, né? Vem trazendo a orientação ao povo de estar tirando do arraial toda pessoa impura, toda pessoa doente, leproso, aqueles que tinham hemorragia, qualquer doença contagiosa. Então a gente sabia que esse tipo de pessoa não podia estar. Só glória, deixa eu dar um pausa aqui no vídeo. Então a gente sabia que pelo costume, pela ordenança do povo de Israel, aquele que era considerado impuro, sujo, doente, ele não podia estar misturado com o povo. Então olha só, e falou o Senhor a Moisés dizendo: ordena aos filhos de Israel que expulsem do acampamento a todo leproso e todo que padece com alguma hemorragia, e todo aquele que estiver contaminado pelo contato com os mortos. Gente, isso está em Números 5, 1, 2 e 3. Então, se você tiver dúvidas ainda da palavra de Deus, que aquela mulher do fluxo de sangue era uma excluída da sociedade, que ela foi expulsa do arraial, da família dela, ela não podia ter contato com ninguém, vai lá em Números e leia a palavra de Deus. Porque aquela mulher, ela não podia conviver nem com seus familiares. Ela era considerada suja, impura, imunda, e ela deveria ser retirada do meio de qualquer pessoa. Ela não tinha nem convívio religioso, nem com seus familiares. Então, para aquela mulher ser curada pelo Senhor Jesus Cristo, era realmente algo impossível. Ao ver daquela sociedade, aquela mulher do fluxo de sangue, ela ser curada, era algo impossível. Por quê? Porque ela não podia chegar perto de ninguém. Ela não podia nem sequer ver o Senhor Jesus Cristo. De acordo com a lei,
que Deus havia ordenado. Os costumes, ela era uma excluída da sociedade. E o tema daquela festividade foi a certeza da minha vitória. E eu trouxe 4 pontos magníficos, porque para se ter certeza da nossa vitória, nós precisamos ter ousadia, como aquela mulher teve. Ela teve a ousadia de sair da casa dela. Eu não vou falar sobre as personagens a qual eu mencionei em cada ponto, mas dá uma lida nos textos que eu estiver falando, porque nós precisamos ter ousadia. Ousadia como Esther teve, porque Esther não ficou prostrada quando ela ficou sabendo que Naamã queria matar o povo judeu. Quando Mordecai chega diante dela e fala assim, querem nos matar. Você acha que você no palácio vai estar em escape, impune, ilesa? Quando o rei descobrir que você é uma judia, então o que ela faz? Chama o povo a jejuar. Vou entrar diante do rei, se eu morri, morri. Por quê? Se eu pereci, pereci. Porque não podia entrar na frente do rei quem não fosse convidado. Então Esther tinha noção de que aquela ousadia dela chegar diante do rei sem ser chamada poderia custar-lhe a vida. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela sabia que ela ali naquele lugar impura, ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser morta. E ela teve ousadia, ela saiu da casa dela, porque ela ouviu que Jesus Cristo podia curá-la. A certeza da minha vitória me proporciona o quê? Ousadia. Em orar, em ler a Bíblia, em jejuar, em enfrentar o problema sim. E ela teve coragem, como eu menciono também a história de Abigail, lá em 1 Samuel 25, 24, quando Abigail chega diante de Davi e se ajoelha, joga sobre mim a iniquidade dele. Vai lá ler a história de Abigail. Davi iria matar toda a família de Abigail. Ela era casada com Nabal, um cara grosseiro, trazendo para os dias atuais um cara estúpido, que não sabia falar, não sabia tratar a esposa. E ela foi uma mulher totalmente corajosa de chegar diante de Davi e falar, joga a iniquidade dele em cima de mim, da tua serva, eu rogo-te. E ela foi corajosa para enfrentar aquela situação em oração. Ela se ajoelha diante de Davi. E a mulher do fluxo de sangue, ela foi corajosa porque ela teve a ousadia de sair da zona dela, de exclusão, de humilhação, de impureza, e teve coragem de enfrentar aquela multidão. Se eu morri, morri, porque podiam matar ela ali. Você é uma impura aqui. Você é uma mulher que sangra, você é uma mulher que não deveria estar aqui no nosso meio. E ela estava ali. Ela teve a ousadia de sair do estado dela, de ir até o Senhor Jesus Cristo e enfrentar aquela multidão, como a Abigail teve coragem de enfrentar aquele exército e se ajoelhar diante de Davi e falar, rogo-te que a iniquidade dele esteja sobre a tua serva. E aquela mulher de fluxo de sangue, ela teve coragem de enfrentar aquela multidão. Ela saiu do seu estado, daquela sua zona de impureza, daquela zona de eu vou atrás da minha cura, e teve coragem de enfrentar aquela multidão. Qual é a sua multidão hoje? É a preguiça? É a humilhação? É a vergonha? É o desemprego? Qual é a sua multidão hoje? São diagnósticos negativos? É o câncer? É uma doença que não tem cura? É um estado terminal? Qual é a multidão hoje que você está enfrentando para chegar ao Senhor Jesus Cristo? Tenha coragem. Faça como aquela mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos ela estava num estado deplorável. Depressão, tristeza. Imagine como aquela mulher estava por não ter convívio com ninguém. Mas quando ouviu que Jesus Cristo podia curar, ela saiu da sua casa e ela teve coragem de enfrentar a multidão. E ela foi uma mulher também determinada, assim como Ana. Assim como Ana, que foi determinada durante os anos orando para que o Senhor permitisse que ela tivesse um filho. E no momento que o sacerdote entra, lá em 1 Samuel 1,15, o sacerdote passa e fala, você está embriagada? E ela, Senhor, eu não estou embriagada, mas a minha alma está o que? Amargurada. E ela continuou, ela foi determinada em não desistir do propósito a qual o coração dela almejava, desejava, de ter um filho.
A certeza da minha vitória, ela me permite ser ousada, corajosa, determinada. Porque aquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha algo que nós precisamos ter. Fé. Ela creu que o Senhor Jesus Cristo podia curá-la. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam do nosso Deus, eles precisam crer na sua existência. E aquela mulher do fluxo de sangue, ela cria, ela creu que o Senhor Jesus Cristo podia curá-la. E o que ela fez? Ela sai do seu estado, ela sai da sua zona de conforto, ela sai daquele incluso, no lugar que ela não podia sair, ela saiu ousada. Se eu tiver que morrer, eu morri, mas eu vou atrás da minha cura. E ela rompeu a multidão e ela fala: se eu apenas tocar, se eu somente tocar nas vestes, eu ficarei curada, sã. E aquele ato de fé, de tocar na orla do Senhor, nas vestes do Senhor, na ponta da roupa do Senhor, fez com que ela ficasse curada. E ela fala: imediatamente a fonte do sangue secou e ela sentiu seu corpo o quê? Já curada daquela aflição. Versículo 29 de Marcos 5. Ela foi curada. A certeza da minha vitória, ela vem através do meu ato de fé. Eu preciso crer que Jesus Cristo, eu preciso crer que o meu Deus, Ele tem poder para curar, para libertar, para salvar, para restaurar, para mudar o quadro impossível. Aquilo que para o homem é impossível, para o nosso Deus não é impossível. Então, se você está com pouca fé ou falta-lhe fé, faz igual aquele pai: Senhor, me ajude na minha falta de fé, ajude-me na minha pequena fé. Se você está sem fé, fala: eu creio, Pai. Fala com o seu coração: eu creio. Peça ao Senhor que te dê fé. A certeza da minha vitória, é preciso eu não parar de orar, eu não parar de jejuar, eu não parar de ler a Bíblia e exercitar a nossa fé. A certeza da vitória de Deus para a sua vida vem com um ato de ousadia, de coragem, de determinação e de fé. Essa foi a palavra que o Senhor trouxe para eu estar ministrando naquela festividade de consagração. Eu quero compartilhar com vocês. O vídeo ficou um pouquinho grande, eu não sei se eu vou conseguir postar a pregação toda, mas eu quis resumir e compartilhar com vocês. A sua fé, ela vai mover a vitória de Deus na sua vida, mas é preciso você ter fé. E qual é a vitória? Eu não sei qual é o que você deseja. Se é vitória no casamento, se é vitória com filhos, se é vitória financeira, se é vitória para um emprego, mas creia, tenha fé. Mova-se com ousadia, coragem, determinação e fé, que a certeza da sua vitória chegou, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe grandemente e que jamais falte a presença do Senhor Jesus Cristo. Eu comecei esse vídeo louvando. Se eu não ouvir a voz do Senhor, eu morro, mas se eu ouvir, eu vivo. Que você venha escutar a voz do Senhor, que você venha escutar o Senhor Jesus Cristo a falar contigo nesse dia glorioso. A paz do Senhor, que jamais, jamais falte a presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Ótimo dia, ótima semana, a paz.